Bem-vindo, bem-vindas ao curso Finanças Pessoais em 12 lições. Essa será a nossa videoaula número 4. É a continuação da videoaula 3, onde nós abordamos problemas, né? Em especial os problemas financeiros. Então, nós comentamos na videoaula anterior que ter problemas é o mais normal na vida. Acho que a gente não precisa ficar muito apavorado. E, inclusive, é uma oportunidade de crescimento. Quanto mais problemas nós aprendemos a resolver, mais afiado fica a nossa pessoa, o nosso ser. Né? É como você ir para a academia e fazer exercício nos músculos. Quanto mais exercício você faz, mais os músculos se fortalecem, mais você tem condições de enfrentar alguma situação que exige essa solução ao problema, né? Levantar uma caixa, carregar para um lugar, né? Se defender contra alguma coisa que bate em você. Então, encarar problemas até é bom, é um crescimento pessoal, ok? Então vamos dar continuidade e vamos pegar a nossa listinha aqui de problemas e vamos passar ao problema número 5. Esta aqui é um problema tipicamente oriundo desse nosso processo, né, na nossa sociedade de lidar com o bem como, na verdade, equivalente a um valor numérico monetário, né, um valor financeiro. E ao comprar um bem que você divide em várias prestações, o pagamento desse bem, algumas dessas prestações elas possuem uma atualização automática. Por exemplo, você compra uma casa em 20 anos. Tipicamente, anualmente, você tem um reajuste nessa prestação. E este reajuste, eventualmente, se você não tiver incluso no seu planejamento ou não se preparar, ou então o aumento foi um aumento um pouco distinto daquilo que você esperava, temos problemas. E aí vai gerando um descolamento, porque o custo, né, da prestação da casa vai subindo e o seu salário, suas receitas, elas podem estar subindo menos. E aí você tem esse descolamento entre os dois valores. E você tende a acumular valores negativos, porque o salário está crescendo menos ou a sua receita crescendo menos que o seu custo, e você vai anualmente ou mensalmente, dependendo como você está pagando bem, você vai acumulando valores cada vez negativos maiores, 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 e você acaba ficando endividado. Então preste muita atenção quando vocês fecharem compras de prazo muito longo. Tá? Esses são os prazos que normalmente têm essas correções automáticas. Quando você compra, por exemplo, alguma coisa em 10 prestações, 15 prestações, 20 prestações, normalmente a prestação está fixa, né? O pessoal da loja joga dentro do preço à vista do bem os juros que você teria que pagar por receber o bem hoje e não receber o bem picadinho, certo? Que até nem é possível receber o bem picadinho. Então, você não tem um grande problema, porque você já sabe que aquela prestação vai ficar fixa por aquele período. Mas bens que a gente tem atualizações financeiras, então nós temos que ter cuidado. E note o seguinte, essa prestação que a gente fala não é só a prestação de comprar um bem.
existem aqueles pagamentos que são recorrentes, que nós temos no dia a dia, que são pagamentos muito básicos. Por exemplo, gás, certo? Você recebe gás encanado em casa. Você paga uma fatura todos os meses. A concessionária que vende o gás, ela tem reajustes anuais. E de vez em quando tem reajustes bastante desproporcionais aos reajustes que você tem no seu ganho anual, né? Uma inflação de 5% ao ano, que é uma inflação relativamente boa, né? Você tem um reajuste de salário que pode variar entre 4% e 6%, 4% e 7%, a não ser que você tenha uma promoção. Então, esses reajustes vão se acumulando ao longo dos anos e pode gerar um descolamento entre custo e receita. Prestação de água, você compra água, energia elétrica, todos esses bens que são recorrentes e são extremamente básicos para a nossa vida. Então, cuide com isso. Planeje. Se você não sabe exatamente quanto vai aumentar aquela prestação, defina um número. Escolha pelo menos o índice de cálculo de inflação anual, né? Pelo menos isso, né? E se você quer conservador, aumente essa inflação anual em 20%, por exemplo, e coloque como previsão. E aí depois, à medida que vão ocorrendo esses aumentos, você vai ajustando no seu planejamento para o valor que está mais adequado. Ok? Vamos ver mais uma razão, mais uma causa porque ficamos endividados. Não contávamos que despesas extras iriam acontecer. Bem, esta aqui, ela é uma razão que muitas vezes ocorre nas nossas vidas quando a gente compra alguns bens bastante valiosos. Por exemplo, você compra uma casa e ao comprar uma casa você tem, vamos dizer assim, 3 despesas adicionais. Você tem que pagar um imposto por agregar esta casa à sua lista de bens. Então você paga o imposto. Você tem despesas de cartório, de registro desse bem, né? Você tem que pagar alguma coisa. E claro que você tem algumas vezes despesas de corretagem da pessoa que está vendendo a casa para você. Pode ocorrer despesas desse tipo. É claro que sem falar aquelas despesas que é botar a casa a funcionar, né? Você tem que... Não basta só trazer os móveis da casa anterior para a nova, porque muitas vezes você está comprando uma casa que é melhor, né? Você tem que adicionar coisas a mais. Lá seria um aquecedor de gás, né? A sua casa anterior, o gás era com chuveiro elétrico. Na nova é gás encanado, né? É melhor, né? É mais barato, inclusive. Então sempre tem essas despesas adicionais. E algumas delas a gente não se dá conta que vão ocorrer, né? A gente, eventualmente, no início das nossas vidas, quando a gente é um pouco jovem, qualquer coisa entre 22 e 32, a gente não sabe algumas coisas como funcionam no dia a dia. E aí nós temos surpresas. As surpresas nos levam a nos endividarmos eventualmente e a nós termos problemas financeiros. Ok? Vamos ver aqui, então, sétima causa. Não sabia que a compra ia exigir mais despesas. Bom, essa aqui é um pouco parecida com a outra, e realmente eu dei um exemplo na outra sobre os impostos, né? De você comprar uma casa. Tá? Mas existem outras despesas que a gente desconhece, por aqueles motivos que eu falei na outra causa, e realmente uma forma de sanar isso é quando você se aproxima de uma relação de compra com
o seu vendedor, que você tente se informar, você pergunte, você questione eventuais despesas adicionais que eu vou ter em relação a esse bem. Por exemplo, um exemplo muito no cotidiano, você compra um carro, certo? Um carro, ele tem garantia. Hoje em dia as garantias estão bastante amplas, né? Muito mais de um ano. Então você acha que está tranquilo, você não vai ter custos nesse carro. Mas não é bem assim, né? Com certeza você vai ter que pagar a troca de óleo do carro. Você vai ter que colocar óleo novo de tempos em tempos, né? E à medida que você vai usando o carro, o pneu vai desgastando, né? Você vai ter que repor o pneu. Então chega no momento que o pneu fica tão gastinho que já começa a ter implicações de dirigibilidade e também de segurança. Então, quando você está adquirindo um bem, tente aumentar o seu conhecimento sobre o que se relaciona naquele universo na volta do bem, certo? Vou dar um outro exemplo. Você compra uma TV, certo? Você compra a TV, aí o cara da loja vai tentar te vender uma garantia extra, que eles falam, certo? Vai tentar te vender uma prestação mensal para quando aquela TV pifar, aquela TV parar de funcionar, você já tem, né, o reparo pago por essa prestação mensal. Agora, você vive numa cidade que não tem grandes problemas de energia elétrica, que é quando falha energia elétrica, normalmente a TV pode deixar de funcionar. Então, a sua cidade é uma cidade tranquila. Ela tipicamente não tem esse tipo de queda de luz, não é uma cidade onde caem muitos raios, que são outras causas de estragar uma TV, então você opta por não comprar esse contrato. Agora, se ao contrário, né, você está numa situação de queda muito frequente de luz, é uma cidade que caem muitos raios, chove, né, tem temporais bastante difíceis, de repente é interessante, né, ter essa despesa adicional. Então é importante sempre você entender o que está comprando e ver as implicações da sua compra, ok? Então vamos no próximo, o oitavo tópico aqui. Bom, entramos numa espiral de juros a pagar no banco. Bom, esta aqui é uma causa muito frequente, pessoal, muito frequente. Os bancos inventaram aquele crédito adicional automático que você tem na sua conta. Então, a sua conta, quando fica com um saldo menor do que zero, fica negativo, o que acontece? Até um determinado valor, um limite, que o banco lhe dá, você pode continuar gastando. Você está com um saldo em zero, começa a continuar gastando, até o novo limite, que é o limite da sua conta. Só que, pessoal, os juros que você paga no empréstimo desse automático é o maior de todos os juros que você vai pagar na sua vida. É o juros que o banco mais cobra de alguém. É o juro mais alto. Então, cuidado com essa história de ter limites adicionais de crédito na sua conta. É bom ter um limite? É bom. Você, de repente, em um determinado dia, se esqueceu de mover dinheiro de uma conta para outra, ou aquele dinheiro que você imaginava entrar nesse dia não entra, entra no dia seguinte, e uma determinada conta que vai entrar no débito automático, ela entra, você fica negativo, e como você tem um certo crédito adicional, o banco automaticamente paga. Beleza, você não fica inadimplente com esse seu fornecedor desse bem, e eventualmente é difícil, porque eu falei que o juro do banco nessa situação é o mais caro, mas
mas talvez tenha uma multa, por exemplo. Por exemplo, você não paga um condomínio, você mora num apartamento, não paga condomínio, você recebe uma multa. A multa é muito maior que o juro que eu estou comentando aqui, ok? A multa de 10%, 20%. O juro vai ser bem maior, bem menor, juro de um dia, né? Você ficou negativo um dia, né? Você vai estar pagando juro por um dia, mesmo sendo um juro exorbitante, vamos por um juro de 30% ao mês. Você ficou inadimplente, né? Você ficou negativo por um dia, você vai pagar um juro de tipicamente 1%. Agora, se aquela conta é um boleto de condomínio, você pode ter uma multa de 20%. Então, é muitas vezes maior que esse 1% da conta no banco. Então, assim, usem o crédito adicional que você tem na sua conta para ir além do saldo negativo de uma forma inteligente, de uma forma parcimoniosa, né? Você usa estrategicamente. Mas se você usar continuamente, você vai acabar se endividando. Então, cuidado com isso. Então, vamos ver mais uma causa aqui. Essa causa aqui, essa é muito legal. Tá? É muito legal e é real, pessoal. Essa causa é muito real. Compramos no cartão de crédito, imaginando que por um motivo qualquer o cartão está cheio de dinheiro. É incrível como ainda há pessoas que quando recebe um cartão de crédito de uma loja, acham que aquele cartão está cheio de dinheirinho que ela pode gastar. Mas não é verdade. Quando você recebe um cartão de crédito de alguma empresa, na verdade ela está te facilitando a forma de você usar um empréstimo. Agora, você sabe que todo empréstimo tem que ser pago, ok? Então, se você está usando o cartão de crédito para comprar alguma coisa, imaginando aquela situação que eu comentei, que ali dentro tem dinheirinho, certo? Você está, na verdade, se iludindo. Porque, na verdade, toda vez que você usar o cartão de crédito, você tem uma dívida a pagar. Você tem uma dívida a pagar. Né? E essa dívida normalmente vem em um certo momento no mês subsequente. Tá? Por exemplo, cartão de crédito, tipicamente eles dão 40 dias para pagar a partir do primeiro momento que o cartão abre com o crédito, não vou dizer zerado, mas com uma contagem de despesas nova, né? Porque, em princípio, você como é que usa o cartão? Você usa o cartão, quando chega no mês, no dia do mês que tem que pagar, você paga inteiro todo o valor que está devendo e você inicia um próximo período. Esse período, tipicamente, é de 40 dias até novamente pagar. E, pessoal, cartão de crédito é a segunda causa, a segunda causa, o processo de juro alto. O primeiro são aqueles juros que você tem na sua conta corrente que o banco dá para vocês, né? O limite aquele, que é um juro mais alto de todos. O segundo juro mais alto é o cartão de crédito. Se você deixa de pagar nessa data que tem que pagar, automaticamente a operador de cartão coloca um juros, sobre os dias que você não está pagando, e imagine que você paga no próximo mês, você vai pagar 40 dias de juros, tipicamente. Que pode ir somando, e chega um momento que você não consegue mais pagar. E aí tem aqueles processos que hoje em dia os bancos centrais, né, criaram para, de certa forma, te proteger. Só que eles te protegem de que forma? Te protege bloqueando a sua possibilidade de se endividar mais.
É bom, porque você não está conseguindo se frear, entendeu? Você não está conseguindo ter o seu controle, o autocontrole. Então, foram criadas legislações operadas por bancos centrais que cortam o valor, você corta o crédito e o banco te financia, né, aquele valor que você está devendo em determinado número de prestações. Com isso, de certa forma, mitiga ou te dá uma alternativa de você parar de comprar, pagar o que deve e, num futuro, voltar a gastar de uma forma mais consciente. Então, pessoal, com essas duas videoaulas, a 13 e a 4, nós concluímos as 9 causas principais que nos levam a nos endividarmos. Tá? E espero que vocês façam uma reflexão em cada uma dessas 9 causas, porque nem todas ocorrem com todas as pessoas, né? Algumas podem ocorrer mais com uma pessoa do que com outra pessoa. Então, reflita em cada caso, tenta identificar aquelas que mais comumente estão levando vocês a uma situação financeira não muito legal, né? Então, trabalhem, tentem evitar ir na direção dessas causas que são aquelas mais frequentes que você acaba caindo na armadilha financeira. Ok? Então, obrigado por enquanto e nos vemos na próxima aula. Até lá!